A Casa do Juiz, de Bram Stoker. Entrega a você em formato de audiolivro por aventuras audíveis. Quando se aproximou a hora de seu exame, Malcolm Wilkinson se recompôs sua mente para ir a algum lugar para ler sozinho. Ele temia as atrações do litoral, e também temia o isolamento completamente rural. Por velho ele conhecia seus encantos, e então decidiu encontrar algum despretensioso pequena cidade onde não haveria nada para distraí-lo. Ele se conteve de pedir sugestões a qualquer um de seus amigos, pois ele argumentou que cada recomendaria algum lugar que ele tivesse conhecimento e onde tivesse já conhecidos. Como Malcolmson desejava evitar amigos, não tinha desejo de sobrecarregar-se com a atenção dos amigos e assim ele decidiu procurar um lugar para si. Ele embalou uma maleta com algumas roupas e todos os livros que ele precisava, e então comprou ingresso para o primeiro nome no horário local, o que ele não fez saber. Quando, ao final de uma viagem de 3 horas, ele desembarcou em Benchurch, ele sentiu-se satisfeito por ter apagado até agora seus rastros para ter certeza de ter uma oportunidade pacífica de prosseguir seus estudos. Ele foi direto para a única pousada que continha aquele lugarzinho sonolento, e coloquei acordado para passar a noite. Benchurch era uma cidade mercantil e, uma vez a cada 3 semanas, estava lotado demais. Mas para lembrar os 21 dias que era tão atraente quanto um deserto. Malcolmson olhou em volta no dia seguinte sua chegada para tentar encontrar alojamentos mais isolados do que mesmo um ambiente tão tranquilo pousada como Bom Viajante oferecida. Só havia um lugar que gostou dele, e certamente satisfez suas ideias mais loucas em relação ao silêncio. Na verdade, silêncio não era a palavra adequada para se aplicar a isso. Desolação era o único termo que transmitia qualquer ideia adequada disso isolamento. Era uma casa antiga, de schooner cheia de construção pesada, do estilo jacobino. Estilo, com frontões e janelas pesadas, excepcionalmente pequenas e mais altas do que era habitual em tais casas, e era cercado por uma alta parede de tijolos, parede maciçamente construída. Na verdade, quando examinado, parecia mais uma casa fortificada do que uma habitação comum. Mas todas essas coisas agradaram Malcolmson. Aqui, pensou ele, é exatamente o lugar que estive procurando e se eu puder ter a oportunidade de usá-lo, ficarei feliz. Sua alegria aumentou quando ele percebeu, sem sombra de dúvida, que não era a hora certa. Presente habitado pelo correio conseguiu o nome do agente, que raramente estava surpreso com o pedido de aluguel de uma parte da antiga casa. Sr. Carford, o advogado e agente local, era um velho cavalheiro cordial e confessou francamente sua alegria por alguém estar disposto a viver no casa. Para dizer a verdade, disse ele, eu ficaria muito feliz, em nome dos proprietários, deixar que qualquer pessoa tenha a casa de graça, por um período de anos. Nem que seja para habituar as pessoas daqui a vê-lo habitado. Esteve vazio por tanto tempo que algum tipo de preconceito absurdo cresceu sobre isso, e isso pode ser melhor reprimido por sua ocupação, se ao menos, acrescentou com um olhar malicioso para Malcolmson, por um estudioso como você, que quer ficar quieto por um tempo. Malcolmson achou desnecessário perguntar ao agente sobre o absurdo preconceito. Ele sabia que obteria mais informações, se precisasse sobre esse assunto de outros setores. Ele pagou os 3 meses de aluguel, recebeu um recibo e o nome de uma senhora idosa que provavelmente empreenderia para fazer por ele e saiu com as chaves no bolso. Ele então foi à dona da pousada, que era uma pessoa alegre e muito gentil, e pediu-lhe conselhos sobre os suprimentos e provisões que ele estaria provavelmente exigirá. Ela ergueu as mãos surpresa quando ele lhe contou onde ele iria se estabelecer. Não na casa do juiz. Ela disse, e ficou pálida enquanto falava. Ele explicou a localidade da casa, dizendo que não sabia seu nome. Quando ele terminou, ela respondeu, sim, com certeza o mesmo lugar. É a casa do juiz com certeza. Ele pediu que ela lhe contasse sobre o lugar, porque era chamado, e o que havia contra isso. Ela disse a ele que era assim chamado localmente porque isso já havia acontecido há muitos anos. Há quanto tempo ela não conseguia, digamos, como ela mesma era de outra parte do país, mas ela pensei que devia ter se passado 100 anos ou mais.
a morada de um juiz que foi mantido em grande terror por causa de suas duras sentenças e de sua hostilidade aos prisioneiros em Assísis. Quanto ao que havia contra o caso, ela não sabia dizer. Ela sempre perguntava, mas ninguém sabia informar ela. Mas havia uma sensação geral de que havia alguma coisa, e por sua parte, ela não aceitaria todo o dinheiro do Drinkwater's Bank e fiquei em casa uma hora sozinha. Então ela pediu desculpas a Malcolmson por sua conversa perturbadora. É uma pena minha, senhor, e você, e um jovem cavalheiro também, se você vai me perdoar por dizer isso, vou morar lá sozinho. Se você fosse meu garoto, e você me desculpe por dizer isso, você não dormiria aí uma noite, não se eu tivesse que ir lá e tocar o grande alarme e isso está no telhado. A boa criatura estava tão manifestamente séria, e foi tão gentil em suas intenções que Malcolmson, embora divertido, ficou tocado. Ellie disse a ela gentilmente o quanto apreciava o interesse dela por Ellie, e acrescentou, mas, minha cara senhora Whitton, na verdade você não precisa se preocupar comigo. Homem que está lendo para o Mathematical Tripos tem muito em que pensar ser perturbado por qualquer uma dessas coisas misteriosas, e seu trabalho é de um tipo muito exato e prosaico para permitir que ele tenha alguma ordem em seu mente para mistérios de qualquer tipo. Progressão harmônica, permutações e combinações e funções elípticas têm mistérios suficientes para mim. A senhora Whitton gentilmente se encarregou de cuidar de suas encomendas, e Ellie foi procurar a velha que lhe havia sido recomendada. Quando Ellie foi com ela para a casa do juiz, após um intervalo de algumas horas, Ellie encontrou a própria senhora Whitton esperando com vários homens e meninos carregando pacotes, e um estofador com uma cama em uma carroça, pois ela disse, embora mesa e cadeiras pudessem estar muito bem, uma cama que não tivesse foi ao ar por talvez 50 anos, não era apropriado que os jovens mentissem sobre. Ela estava evidentemente curiosa para ver o interior da casa, embora manifestamente com tanto medo das coisas que ao menor som ela agarrou-se a Malcolmson, de quem ela não abandonou nem por um momento, foi até todo lugar. Depois de examinar a casa, Malcolmson decidiu retomar seu trabalho. Morava na grande sala de jantar, que era grande o suficiente para servir a todas suas necessidades, e a senhora Whitton, com a ajuda da faxineira, senhora Dempster, começou a organizar as coisas. Quando os cestos foram trazidos e desfez as malas, Malcolmson viu que, com muita premeditação, ela enviou de sua própria cozinha provisões suficientes para alguns dias. Antes de ir ela expressou todos os tipos de desejos gentis, e na porta virou-se e disse, e talvez, senhor, como a sala é grande e arejada, seria bom coloque uma daquelas telas grandes em volta da sua cama à noite, embora a verdade dizer, eu mesmo morreria se estivesse tão fechado com todos os tipos de coisas, que colocam suas cabeças nas laterais ou por cima, e olhe para mim. A imagem que ela evocava era demais para ela. Nervosismo e ela fugiu incontinente. A senhora Dempster fungou de maneira superior enquanto a senhoria desaparecia. E comentou que, por sua vez, ela não tinha medo de todos os fantasmas no reino. Vou lhe dizer o que é, senhor, disse ela, bogies são de todos os tipos e tipos de coisas, exceto bogies. Ratos e camundongos, e besouros e rangidos portas, e ardósias soltas, e vidraças quebradas, e puxadores rígidos de gaveta, que ficam para fora quando você os puxa e depois caem no meio da noite. Olha o lambrio da sala. É antigo, centenas de anos velho. Você acha que não há ratos e besouros lá? E você imagina, senhor, que você não verá nenhum deles. Ratos são fantasmas, eu lhe digo, e bogies são ratos, e não pense em mais nada. Senhora Dempster, disse Malcolmson gravemente, fazendo-lhe uma reverência educada, você saiba mais do que um Orangley Sênior. E deixe-me dizer isso, como uma marca de estima por sua indubitável solidez de cabeça e coração, irei, quando vá, dê-lhe a posse desta casa e deixe você ficar aqui sozinho nos últimos 2 meses do meu arrendamento. Durante 4 semanas servirei meu propósito. Obrigado gentilmente, senhor. Ela respondeu, mas eu não conseguia dormir longe de casa uma noite.
Estou na instituição de caridade de Greenway. Se eu dormisse uma noite inteira dos meus quartos, eu perderia tudo que tenho para viver. As regras são muito rigorosas, e há muitos procurando por uma vaga para eu concorrer a qualquer riscos no assunto. Só por isso, senhor, eu ficaria feliz em vir aqui e participar totalmente em você durante a sua estadia. Minha boa mulher, disse Malcolmson apressadamente, vim aqui com o propósito de para obter solidão. E acredite que sou grato ao falecido Greenway por ter organizado a sua admirável instituição de caridade, seja ela qual for, que é-me forçosamente negada a oportunidade de sofrer de tal forma da tentação. O próprio Santo Antônio não poderia ser mais rígido quanto a apontar. A velha riu duramente. Ah, vocês, jovens cavalheiros, disse ela, vocês não temam por nada, e talvez você tenha toda a solidão que deseja aqui. Ela começou a trabalhar com sua limpeza, e ao anoitecer, quando Malcolmson voltou de sua caminhada, ela sempre tinha um de seus livros para enquanto caminhava. Ela encontrou um quarto varrido e arrumado, um fogo queimando na velha lareira, a lâmpada acesa e a mesa posta para o jantar com excelente comida da senhora Whitton. Isso é realmente um conforto, disse Ellie, e esfregou as mãos. Quando Ellie terminou o jantar e levantou a bandeja para o outro lado da grande mesa de jantar de carvalho, Ellie pegou novamente os livros, colocou lenha nova no fogo, ajustou sua lamparina e se entregou a um feitiço de verdadeiro trabalho duro. Ellie continuou sem pausa até cerca de 11 horas, quando parou um pouco para consertar o fogo e a lamparina e para se tornar um copo de chá. Ellie sempre bebeu chá e durante a faculdade a vida ficou até tarde no trabalho e tomou chá à tarde. O resto foi ótimo luxo para Ellie, e ela apreciou isso com uma sensação de deliciosa voluptuosidade e facilidade. O fogo renovado saltou e brilhou, e lançou sombras pitorescas pela grande e antiga sala e, enquanto tomava um gole de chá quente, deleitou-se com a sensação de isolamento de sua espécie. Foi então que Ellie começou a observar pela primeira vez o barulho que os ratos estavam fazendo. Certamente, pensou Ellie, eles não podem ter estado nisso durante todo o tempo em que estive leitura. Se estivessem, eu deveria ter notado. Atualmente, quando o barulho aumentou, ele se convenceu de que era realmente novo. Era evidente que a princípio os ratos ficaram assustados com a presença de um estranho, e a luz do fogo e da lâmpada, mas que com o passar do tempo eles haviam ficado mais ousados e agora estavam se divertindo como era seu não vai. Como eles estavam ocupados. E prestem atenção aos ruídos estranhos. Para cima e para baixo no velho lambris, por cima do teto e por baixo do chão eles corriam e roíam, e arranhado. Malcolmson sorriu para si mesmo ao se lembrar do dizendo da senhora Dempster, bogis são ratos, e ratos são bogis. O chá começou a ter seu efeito de estímulo intelectual e nervoso. Ele viu com alegria, outro longo período de trabalho a ser feito antes que a noite chegasse. Passado, e na sensação de segurança que isso lhe dava, ele se permitiu o luxo de uma boa olhada ao redor da sala. Ele pegou sua lâmpada com uma das mãos, e andou por aí, imaginando que uma casa tão pitoresca e bonita havia sido negligenciada por tanto tempo. A talha do carvalho nos painéis da lambril estava bom, e ao redor das portas e janelas estava lindo e de raro mérito. Havia algumas fotos antigas nas paredes, mas eles estavam tão cobertos de poeira e sujeira que ele não conseguia distinguir qualquer detalhe deles, embora ele segurasse sua lâmpada tão alto quanto poderia sobre sua cabeça. Aqui e ali, enquanto ele andava, ele viu algumas rachaduras ou buraco bloqueado por um momento pela cara de um rato com seus olhos brilhantes brilhando na luz, mas em um instante desapareceu, e um guincho e uma corrida os seguiu. O que mais o impressionou, porém, foi a corda da grande campainha de alarme no telhado, que pendia num canto da sala do lado direito da lareira. Ele parou perto de lareira, uma grande cadeira de carvalho esculpido com encosto alto, e sentou-se à sua última xícara de chá. Quando isso terminou, ele acendeu o fogo e voltou para o trabalho, sentado no canto da mesa, tendo o fogo a seu favor esquerda. Por um momento os ratos o perturbaram um pouco com sua correria perpétua, mas ele se acostumou com o barulho como se faz com o tic-tac do relógio ou o barulho da água em movimento, e ele ficou tão imerso em seu trabalho que tudo no mundo, exceto o problema que ele estava tentando resolver, faleceu dele. De repente, ele olhou para cima,
Seu problema ainda estava sem solução e havia no ar aquela sensação da hora antes do amanhecer, que é tão terrível de vida duvidosa. O barulho dos ratos havia cessado. Na verdade, pareceu-lhe que deve ter cessado recentemente, que foi a cessação repentina que o havia perturbado. O fogo havia diminuído, mas ainda assim jogou fora um brilho vermelho profundo. Ao olhar, ele se assustou apesar de seu sangue frio. Ali, na grande cadeira de carvalho entalhado com encosto alto, ao lado direito na lareira estava um rato enorme, olhando fixamente para ele com um olhar sinistro. Olhos. Ele fez um movimento como se quisesse caçá-lo, mas isso não aconteceu. Mexer. Então ele fez o movimento de jogar alguma coisa. Ainda assim não mexeu, mas mostrou seus grandes dentes brancos com raiva, e seus olhos cruéis brilharam à luz da lâmpada com uma vingança adicional. Malcolmson ficou surpreso e, pegando o atiçador da lareira, correu até ele, para matá-lo. Antes, porém, ele pudesse acertar o rato, com um guincho que soou como concentração de ódio, pulou no chão e, subindo pela corda da campainha de alarme, desapareceu na escuridão além do alcance da lâmpada verde. Instantaneamente, é estranho dizer, a corrida barulhenta dos ratos no lambrio recomeçou. A essa altura, a mente de Malcolmson já estava completamente fora do problema e, como o canto estridente do galo lá fora lhe avisou que a manhã se aproximava, ele foi para a cama e dormir. Ele dormiu tão profundamente que nem foi acordado pela senhora Dempster entrando para arrumar seu quarto. Foi só quando ela arrumou o lugar e conseguiu seu café da manhã pronto e bateu na tela que fechava em sua cama que ele acordou. Ele ainda estava um pouco cansado depois do trabalho duro da noite, mas uma xícara forte de chá logo refrescou e, pegando seu livro, ele saiu para sua caminhada matinal, trazendo consigo alguns sanduíches para não ele não deveria querer voltar antes da hora do jantar. Ele encontrou uma caminhada tranquila entre olmos, um pouco fora da cidade, e aquele passou a maior parte do dia estudando seu Laplace. Ao retornar, ele olhou para dentro ver a senhora Whitton e agradecer-lhe por sua gentileza. Quando ela o viu passando pela janela saliente com painéis de diamante de seu santuário, ela saiu para conhecê-lo e convidou-o para entrar. Ela olhou para ele interrogativamente e balançou sua cabeça quando ela disse: "Você não deve exagerar, senhor. Você está mais pálido esta manhã do que o deveria ser. Horas muito tardias e muito trabalho no cérebro não são bons para ninguém homem. Mas diga-me, senhor, como passou a noite?" "Bom, eu espero. Mas o meu coração... Senhor, fiquei feliz quando a senhora Dempster me disse esta manhã que vocês estavam bem e dormindo profundamente quando ela entrou." "Oh, eu estava todo certo," ele respondeu sorrindo. Algumas coisas não me preocupavam ainda. Só os ratos, e eles tinham um circo, eu te digo, por todo lado. Havia um velho demônio de aparência perversa que se sentou na minha cadeira ao lado do fogo, e não quis ir até que eu levasse o atiçador para ele. E então ele correu subir pela corda da campainha de alarme e cheguei a algum lugar na parede ou no teto, eu não conseguia ver onde, estava tão escuro. "Piedade de nós", disse a senhora Whitton, "um velho demônio, e sentado em uma cadeira junto à lareira. Tome cuidado, senhor. Tomar cuidado. Há muitas palavras verdadeiras falado em tom de brincadeira. O que você quer dizer?" "Pela minha palavra, não entendo. Um velho demônio. O velho demônio, talvez. Pronto. Senhor, não precisa rir." Pois Malcolmson começou a gritar vigorosamente. "Vocês, jovens, pensam que é fácil rir de coisas que fazem os mais velhos estremecerem." "Não importa, senhor. Deixa para lá. Por favor, Deus, você vai rir o tempo todo. É o que eu desejo a você mesmo." E a boa senhora sorriu em simpatia com seu prazer. Seus medos desapareceram por um momento. "Oh, perdoe-me", disse Malcolmson logo. "Não me ache rude, mas a ideia era demais para mim, que o próprio velho demônio estava no cadeira ontem à noite." E com o pensamento ele riu novamente. Então ele foi casa para jantar. Esta noite a fuga dos ratos começou mais cedo. Na verdade estava acontecendo antes de sua chegada, e só cessou enquanto sua presença por seu frescor os perturbava. Depois do jantar, ele sentou-se perto do fogo por enquanto fumava e depois de tirar a mesa, começou a trabalhar como antes.
Esta noite os ratos o perturbaram mais do que haviam feito na noite anterior. Na noite anterior, como eles corriam para cima e para baixo e para cima. Como eles guincharam e arranhado e roído. Como eles, ficando cada vez mais ousados, chegaram ao bocas de seus buracos e para as fendas e rachaduras e fendas no lambris até que seus olhos brilhassem como pequenas lâmpadas enquanto a luz do fogo subia e caiu. Mas para ele, agora sem dúvida habituado a eles, os olhos deles não era mal, apenas a brincadeira deles o tocava. Às vezes o mais ousado eles faziam investidas no chão ou ao longo das molduras do lambril. De vez em quando, enquanto o perturbavam, Malcolmson emitia um som para assustá-los, batendo na mesa com a mão ou dando um feroz HSH, para que eles fugissem imediatamente para seus buracos. E assim passou a primeira parte da noite, e apesar do barulho Malcolmson ficou cada vez mais imerso em seu trabalho. De repente ele parou, como na noite anterior, sendo dominado por um silêncio repentino. Não houve o menor som de roedor, ou arranhão, ou rangido. O silêncio era como da sepultura. Ele se lembrou da estranha ocorrência da noite anterior e instintivamente, ele olhou para a cadeira perto da lareira. E então uma sensação muito estranha o percorreu. Ali, na grande e velha cadeira de carvalho entalhado, ao lado do lareira estava sentado o mesmo rato enorme, olhando fixamente para ele com olhos sinistros. Instintivamente, ele pegou a coisa mais próxima de sua mão, um livro de logaritmos, e joguei nele. O livro estava mal apontado e o rato fez não se mexa. Então novamente o desempenho de pôquer da noite anterior foi repetiu. E novamente o rato, sendo perseguido de perto, fugiu pela corda da campainha de alarme. Estranhamente, também, a partida deste rato foi instantaneamente seguido pela renovação do barulho feito pela comunidade geral de ratos. Nesta ocasião, como na anterior, Malcolmson não conseguiu ver pelo menos em que parte da sala o rato desapareceu. Pela sombra verde de seu lâmpada deixou a parte superior da sala na escuridão e o fogo havia queimado baixo. Ao olhar para o relógio, descobriu que era quase meia-noite e, não desculpe pelo divertissemente, ele acendeu o fogo e se tornou seu bule de chá todas as noites. Ele havia passado por um bom período de trabalho e pensou tinha direito a um cigarro, e então sentou-se no grande carvalho esculpido cadeira diante do fogo e gostei. Enquanto fumava ele começou a pensar que ele gostaria de saber para onde o rato desapareceu, pois ele tinha certas ideias para o amanhã não estão totalmente desligadas de uma ratoeira. Assim, ele acendeu outra lâmpada e a colocou de modo que brilhasse bem no canto direito da parede perto da lareira. Depois ele pegou todos os livros que tinha com ele e os colocou à mão para jogar no verme. Finalmente ele levantou a corda da campainha de alarme e colocou a ponta dele sobre a mesa, fixando a extremidade sob a luminária. Como ele tratou ele não pôde deixar de notar o quão flexível era, especialmente para tão uma corda forte e uma que não esteja em uso. Você poderia enforcar um homem com isso, ele pensou consigo mesmo. Quando seus preparativos foram feitos, ele olhou em volta, e disse complacentemente, ora, meu amigo, acho que aprenderemos algo sobre você neste tempo. Ele começou seu trabalho novamente, e embora, como antes, um pouco perturbado a princípio pelo barulho dos ratos, logo se perdeu em sua proposição e problemas. Mais uma vez ele foi chamado repentinamente ao seu entorno imediato. Desta vez pode não ter sido apenas o silêncio repentino que chamou sua atenção. Houve um leve movimento da corda e a lâmpada se moveu. Sem mexendo, ele olhou para ver se sua pilha de livros estava ao alcance, e então olhou ao longo da corda. Ao olhar, ele viu o grande rato cair da corda da poltrona de carvalho e ficou ali sentado olhando para ele. Ele levantou um livro com a mão direita e, mirando com cuidado, jogou-o no rato. Este último, com um movimento rápido, saltou para o lado e esquivou-se do míssil. Então ele pegou outro livro, e um terceiro, e jogou-lhes um após o outro no rato, mas sempre sem sucesso. E finalmente, como ela estava com um livro na mão para jogar, o rato guinchou e parecia com medo. Isso deixou Malcolmson mais ansioso do que nunca para atacar, e o livro voou e atingiu o rato com um golpe retumbante. Deu um susto guincho, e voltando para seu perseguidor um olhar de terrível malevolência,
Correu, subiu no encosto da cadeira e deu um grande salto para a corda da campainha de alarme e subiu como um raio. A lâmpada balançou sob a tensão repentina, mas era pesado e não tombou. Malcolmson manteve os olhos no rato, e via a luz da segunda lâmpada saltar para uma moldagem do lambrio e desaparecer por um furo em uma das grandes quadros pendurados na parede, obscurecidos invisíveis através sua camada de sujeira e poeira. Vou procurar a habitação do meu amigo pela manhã, disse o estudante, enquanto ele foi pegar seus livros. A terceira foto de lareira, não esquecerei. Ele pegou os livros um por um, comentando sobre eles enquanto os levantava. Seções cônicas ele não se importa, nem oscilações cicloides, nem os Principia, nem quaternions, nem termodinâmica. Agora, dê uma olhada no livro que eu trouxe. Malcolmson pegou e olhou para ele. Ao fazê-lo, ele começou, e uma palidez repentina tomou conta de seu rosto. Ele olhou em volta inquieto e estremeceu ligeiramente, enquanto murmurava para si mesmo, a Bíblia que minha mãe me deu. Que estranha coincidência. Ele sentou-se para trabalhar novamente, e os ratos no lambrio renovaram suas brincadeiras. Eles fizeram não o perturbe, entretanto, de alguma forma, a presença deles deu-lhe uma sensação de companhia. Mas ele não pôde cuidar de seu trabalho e, depois de se esforçar para dominar o assunto em que estava engajado, desistiu em desespero, e fui para a cama quando o primeiro raio do amanhecer invadiu o leste janela. Ele dormia pesadamente, mas inquieto, e sonhava muito, e quando a senhora Dempster acordei-o tarde pela manhã, ele parecia pouco à vontade, e por alguns minutos não parecia perceber exatamente onde ele estava. Seu primeiro pedido surpreendeu bastante o criado. Senhora Dempster, quando eu sair hoje, gostaria que você seguisse os passos e tire o pó ou lave essas fotos, especialmente aquela que fica no terço lareira. Quero ver o que são. No final da tarde, Malcolmson trabalhava em seus livros no passeio sombreado, e a alegria do dia anterior voltou para ele como no dia continuou e ele descobriu que sua leitura estava progredindo bem. Ele tinha resolvido a uma conclusão satisfatória todos os problemas que tinham como ainda o deixou perplexo, e foi em estado de júbilo que ele pagou uma quantia visita à senhora Whitton em Tigul de Traveler. Ele encontrou um estranho na aconchegante sala de estar com a senhoria, que lhe foi apresentada como Dr. Thornhill. Ela não estava muito à vontade, e isso, combinado com o médico mergulhando imediatamente em uma série de perguntas, fez com que Malcolmson chegar à conclusão de que sua presença não foi um acidente. Então, sem preliminar, ele disse: Dr. Thornhill, terei prazer em responder a qualquer pergunta que você possa fazer. Escolha me perguntar se você vai me responder uma pergunta primeiro. O médico pareceu surpreso, mas sorriu e respondeu imediatamente: Pronto. O que é? A senhora Whitton lhe pediu para vir aqui me ver e me aconselhar? O Dr. Thornhill ficou surpreso por um momento, e a senhora vermelha se virou, mas o médico era um homem franco e pronto, e ele respondeu de uma vez e abertamente: ela fez isso, mas ela não queria que você soubesse disso. Suponho que foi meu preço desajeitada que fez você suspeitar. Ela me disse que não gostou a ideia de você estar naquela casa sozinho, e que ela pensei que você tomou muito chá forte. Na verdade, ela quer que eu aconselhe você, se possível, abra mão do chá e das horas muito tardias. Eu fui um estudante perspicaz em minha época, então suponho que posso tomar a liberdade de um universitário, e sem ofensa, aconselho você não como um estranho. Malcolmson com um sorriso brilhante estendeu a mão. Agite, como dizem na América, disse ele. Devo agradecer sua gentileza, e a senhora Whitton também, e sua gentileza merece um retorno de minha parte. Eu prometo não tome mais chá forte, não tome mais chá até que você me deixe, e eu irei ir para a cama hoje em 1 da tarde, no máximo. Isso servirá? Capital, disse o médico. Agora conte-nos tudo o que você notou no antigo casa. E então Malcolmson contou nos mínimos detalhes tudo o que aconteceu nas últimas 2 noites. Ele era interrompido de vez em quando depois, por alguma exclamação da senhora Whitton, até que finalmente ele contou sobre o episódio da Bíblia. As emoções reprimidas da senhoria encontraram vazão em um grito agudo, e só depois de um copo forte de conhaque e água ter sido servido administrado que ela se recompôs novamente.
O Dr. Torini ouviu com um diante da gravidade crescente, e quando a narrativa estava completa e a Sra. Whitton foi restaurado, ele perguntou: o rato sempre subia pela corda do alarme? Sempre. Suponho que você saiba, disse o médico após uma pausa, o que é essa corda? Não. É, disse o doutor lentamente, a mesma corda que o carrasco usou por todas as vítimas do rancor judicial do juiz. Aqui estava ele interrompido por outro grito da Sra. Whitton, e passos tiveram que ser levados para sua recuperação. Malcolmson olhou para o relógio e descobriu que era perto da hora do jantar. Tinha ido para casa antes que ela completasse recuperação. Quando a Sra. Whitton voltou a ser ela mesma, ela quase atacou o doutor com perguntas iradas sobre o que ele quis dizer ao colocar ideias tão horríveis em mente do pobre jovem. Ele já tem o suficiente para perturbar ele, acrescentou ela. O Dr. Torinho respondeu: minha querida senhora, eu tinha um propósito distinto nisso. Eu queria desenhar o dele atenção à corda do sino e fixá-la ali. Pode ser que ela esteja em um estado altamente tenso e tenha estudado muito, embora eu sou obrigado a dizer que ela parece um jovem tão são e saudável, mentalmente e corporalmente, como sempre vi, mas depois os ratos, e aquela sugestão de o diabo. O médico balançou a cabeça e continuou. Eu teria oferecido ir e passar a primeira noite com ele, mas tinha certeza de que isso aconteceria por causa de ofensa. Ele pode entrar durante a noite e algo estranho sustou a alucinação, e se ele fizer isso, quero que ele puxe aquela corda. Sozinho como ela está, isso nos dará um aviso, e poderemos alcançá-lo a tempo para estar a serviço. Estarei acordado até bem tarde esta noite e mantenho meus ouvidos abertos. Não se assuste se Ben-Hur tiver uma surpresa antes manhã. Oh, doutor, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Quero dizer isto, que possivelmente, não, mas provavelmente, ouviremos o grande sinal de alarme vindo da casa do juiz esta noite, e o doutor fez sobre uma saída eficaz que poderia ser pensada. Quando Malcolmson chegou em casa, descobriu que já era um pouco depois de seu horário habitual, e a Sra. Dempster foi embora. As regras do negócio de Greenwell, a caridade não deveria ser negligenciada. Ele ficou feliz em ver que o lugar estava brilhante e arrumado, com um fogo alegre e uma lâmpada bem aparada. A noite foi mais fria do que se poderia esperar em abril, e um forte vento soprava com uma força cada vez maior que havia cada promessa de uma tempestade durante a noite. Por alguns minutos depois de seu entrada o barulho dos ratos cessou, mas assim que eles ficaram acostumados com sua presença, eles começaram de novo. Ele ficou feliz em ouvi-los, pois ele sentiu mais uma vez a sensação de companheirismo em seu barulho, e sua mente voltou ao estranho fato de que eles apenas deixaram de se manifestar sozinhos quando o outro, o grande rato com olhos sinistros, apareceu em cena. Apenas a lâmpada de leitura estava acesa e sua sombra verde mantida o teto e a parte superior da sala na escuridão para que a luz alegre da lareira espalhando-se pelo chão e brilhando a toalha branca colocada na ponta da mesa era quente e alegre. Malcolmson sentou-se para jantar com bom apetite e alegria. Espírito. Depois do jantar e de um cigarro, ele sentou-se para trabalhar, determinado a não deixar nada perturbá-lo. Pois ela se lembrava disso, prometeu ao médico e decidiu aproveitar ao máximo o tempo à sua disposição. Durante cerca de uma hora ele trabalhou bem, e então seus pensamentos começaram a se concentrar. Afastar-se de seus livros. As circunstâncias reais ao seu redor e o exige sua atenção física, e sua suscetibilidade nervosa não foram ser negado. A essa altura, o vento havia se tornado um vendaval, e o vendaval, uma tempestade. A velha casa, por mais sólida que fosse, pareceu tremer fundação, e a tempestade rugiu e assolou suas muitas chaminés e seus estranhos frontões antigos, produzindo sons estranhos e sobrenaturais no vazio salas e corredores. Até a grande campainha de alarme no telhado deve ter sentido a força do vento, pois a corda subia e descia ligeiramente, conforme embora o sino fosse movido um pouco de vez em quando, e o ágil a corda caiu no chão de carvalho com um som duro e oco. Enquanto Malcolmson ouvia, ele se lembrou das palavras do médico: é a corda que o carrasco usou para as vítimas do crime do juiz rancor judicial, e foi até o canto da lareira e pegou-o na mão para olhar.
Parecia haver uma espécie de mortal interesse nisso, e enquanto estava ali, ele se perdeu por um momento em especulação sobre quem eram essas vítimas e o desejo sombrio do juiz ter uma relíquia tão horrível sob seus olhos. Enquanto ele estava ali, o balanço do sino no telhado ainda levantava a corda de vez em quando, mas logo surgiu uma nova sensação, uma espécie de tremor na corda, como embora algo estivesse se movendo ao longo dele. Olhando para cima instintivamente, Malcolmson viu o grande rato descendo lentamente em direção a ele, olhando para ele com firmeza. Ele largou a corda e voltou com uma maldição murmurada, e o rato, virando-se, correu em costa acima novamente e desapareceu, e no mesmo instante Malcolmson ficou consciente que o barulho dos outros ratos, que havia cessado por um tempo, começou de novo. Tudo isso o fez pensar, e ocorreu-lhe que não tinha investigado o covil do rato ou olhou as fotos, como havia feito pretendido. Acendeu a outra lâmpada sem abajur e, segurando-a e ficou em frente à terceira foto da lareira no lado direito, onde ele viu o rato desaparecer no interior noite. À primeira vista, ele recuou tão repentinamente que quase caiu a lâmpada, e uma palidez mortal cobriu seu rosto. Seus joelhos tremeram e pesadas gotas de suor caíram em sua testa, e ele tremeu como um álamo tremedor. Mas ele era jovem e corajoso, e se esforçou juntos, e após uma pausa de alguns segundos avançaram novamente. Levantou a lâmpada e examinou o quadro que havia sido espanado e lavado e agora se destacou claramente. Era de um juiz vestido com suas vestes escarlate e arminho. A cara dele era forte e impiedoso, mau, astuto e vingativo, com um sensual boca, nariz adunco de cor avermelhada e em forma de bico de pássaro de presa. O resto do rosto era de cor cadavérica. Os olhos eram de brilho peculiar e com uma expressão terrivelmente maligna. Como ele olhou para eles, Malcolmson sentiu frio, pois viu ali o próprio contrapartida dos olhos do grande rato. A lâmpada quase caiu do seu mão. Ele viu o rato com seus olhos sinistros espiando pelo buraco no canto da foto, e notei a cessação repentina do barulho dos outros ratos. No entanto, ele se recompôs e prosseguiu com seu exame da imagem. O juiz estava sentado numa grande cadeira de carvalho entalhado, de encosto alto, no lado direito de uma grande lareira de pedra onde, no canto, uma corda pendurada no teto, com a ponta enrolada no chão. Com sensação de algo parecido com horror, Malcolmson reconheceu a cena do sala tal como estava, e olhou ao redor de uma maneira impressionada, como se ele esperava encontrar alguma presença estranha atrás dele. Então ele olhou até o canto da lareira, e com um grito alto ele deixou a lâmpada cair de sua mão. Ali, na poltrona do juiz, com a corda pendurada atrás, estava sentado o rato com os olhos sinistros do juiz, agora intensificados como se fosse um diabólico olhar malicioso. Exceto pelo uivo da tempestade lá fora, houve silêncio. A lâmpada caída trouxe Malcolmson de volta a si. Felizmente foi de metal, e assim o óleo não foi derramado. Contudo, a necessidade prática de cuidar disso resolveu imediatamente suas apreensões nervosas. Quando ele tinha descobriu que ele enxugou a testa e pensou por um momento. Isso não vai funcionar, disse ele para si mesmo. Se eu continuar assim, vou tornar-se um tolo louco. Isso deve parar. Eu prometi ao médico que não iria tomar chá. Fé, ele estava certo. Meus nervos deviam estar ficando em um estado estranho. Engraçado, eu não percebi. Nunca me senti melhor na minha vida. No entanto, está tudo bem agora, e não serei tão tolo de novo. Depois preparou para si um bom copo de conhaque e água e sentou-se resolutamente para trabalhar. Já se passou quase uma hora quando ele ergueu os olhos do livro, perturbado pela quietude repentina. Lá fora, o vento uivava e rugia mais alto do que nunca, e a chuva batia forte nas janelas, batendo como granizo o vidro, mas lá dentro não havia nenhum som, exceto o eco do vento enquanto rugia na grande chaminé, e de vez em quando um silvo enquanto algumas gotas de chuva desceram pela chaminé em uma calmaria da tempestade. O fogo havia diminuído e parado de arder, embora lançasse uma chama vermelha a brilho. Malcolmson ouviu atentamente e logo ouviu um som fino e ruído agudo, muito fraco. Veio do canto da sala onde a corda pendia, e ele pensou que era o rangido da corda em o chão enquanto o balanço do sino elevava e abaixava. Olhando para cima, no entanto,
Ele viu na penumbra o grande rato agarrado à corda e roendo isso. A corda já estava quase roída. Ele podia ver a cor mais clara onde os fios foram expostos. Enquanto ele olhava para o trabalho foi concluído e a ponta cortada da corda caiu fazendo barulho ao chão de carvalho, enquanto por um instante o grande rato permaneceu como um botão ou borla na ponta da corda, que agora começou a balançar e de lá. Malcolmson sentiu por um momento outra pontada de terror ao pensar que agora a possibilidade de chamar o mundo exterior em sua ajuda foi interrompido, mas uma raiva intensa tomou seu lugar, e apoderando-se do livro ele estava lendo e jogou no rato. O golpe foi certeiro, mas antes que o míssil pudesse alcançá-lo, o rato caiu e atingiu o chão com um baque suave. Malcolmson instantaneamente correu em direção a ele, mas disparou e desapareceu na escuridão das sombras do sala. Malcolmson sentiu que seu trabalho daquela noite havia terminado e determinado então a variar a monotonia do processo por um caçar o rato, e tirou a sombra verde da lâmpada para garantir uma luz de espalhamento mais ampla. Ao fazê-lo, a escuridão da parte superior da sala foi aliviada, e na nova inundação de luz, grande por comparação com a escuridão anterior, as imagens na parede estavam com ousadia. De onde estava, Malcolmson viu bem à sua frente o terceiro foto na parede à direita da lareira. Ele esfregou os olhos surpreso, e então um grande medo começou a tomar conta dele. No centro da imagem havia uma grande mancha irregular de cor marrom tela, tão fresca como quando esticada na moldura. O fundo estava como antes, com cadeira, canto de chaminé e corda, mas a figura de o juiz havia desaparecido. Malcolmson, quase tomado por um arrepio de horror, virou-se lentamente e depois ele começou a tremer e tremer como um homem paralítico. Sua força parecia tê-lo deixado, e ele era incapaz de ação ou movimento, dificilmente até mesmo de pensamento. Ele só podia ver e ouvir. Ali, na grande cadeira de carvalho esculpido com um encosto alto, estava sentado o juiz em seu vestes de escarlate e arminho, com seus olhos sinistros brilhando vingativamente, e um sorriso de triunfo na boca resoluta e cruel, enquanto ela erguia com ela entrega um boné preto. Malcolmson sentiu como se o sangue estivesse correndo do coração, como se faz em momentos de suspense prolongado. Houve um canto em seus ouvidos. Do lado de fora, ele podia ouvir o rugido e o uivo do tempestade, e através dela, varrida pela tempestade, veio o golpe de meia-noite pelos grandes sinos do mercado. Ele ficou por um espaço de tempo que lhe parecia interminável, imóvel como uma estátua, e com olhos arregalados, horrorizados, sem fôlego. À medida que o relógio batia, o sorriso de triunfo no rosto do juiz se intensificou e, no último golpe por volta da meia-noite ele colocou o boné preto na cabeça. Lenta e deliberadamente o juiz levantou-se da cadeira e pegou o pedaço de corda da campainha de alarme que estava no chão, puxou suas mãos como se gostasse de seu toque e então deliberadamente começou a dar nós uma extremidade dele, transformando-o em um laço. Isso ele apertou e testou com o pé, puxando com força até ficar satisfeito e então fazendo um laço contínuo, que ele segurava na mão. Então ele começou a se mover ao longo da mesa do lado oposto de Malcolmson, mantendo os olhos ele até que ela passou por ele, quando com um movimento rápido ele ficou em pé frente da porta. Malcolmson então começou a sentir que estava preso, e tentou pensar no que deveria fazer. Havia algum fascínio aos olhos do juiz, que ele nunca tirou dele, e ele teve, forçosamente, que olhar. Ele viu o juiz se aproximar, ainda mantendo-se entre ele e a porta, e levante o laço e jogue-o em sua direção como se fosse enredá-lo. Com grande esforço, ele fez um movimento rápido para o lado e viu a corda caiu ao lado dele e o viu atingir o chão de carvalho. Novamente o juiz levantou o laço e tentou enganá-lo, sempre mantendo seus olhos sinistros fixos nele, e cada vez, com um grande esforço, o aluno apenas conseguia evitá-lo. Então isso aconteceu muitas vezes, o juiz parecendo nunca desanimado nem desconcertado com o fracasso, mas jogando como um gato faz com um rato. E finalmente, no desespero, que atingiu seu clímax, Malcolmson lançou um rápido olhar ao seu redor. A lâmpada parecia ter brilhado para cima, e havia uma luz bastante boa na sala. Nos muitos buracos de rato e nas frestas do lumbril ele viu os olhos dos ratos, e este aspecto, que era puramente físico,
Deu-lhe um brilho de conforto. Ele olhou em volta e viu que a corda do grande alarme estava carregada com ratos. Cada centímetro estava coberto com eles, e cada vez mais estavam vazando pelo pequeno buraco circular no teto de onde emergiram, de modo que com o peso deles o sino começou a balançar. Ouça! Ele balançou até que o badalo tocou o sino. O som era mais um pequeno, mas o sino estava apenas começando a balançar, e iria aumentar. Ao ouvir o som, o juiz, que mantinha os olhos fixos em Malcolmson, olhou para cima e uma carranca de raiva diabólica espalhou-se por seu rosto. Face. Seus olhos brilhavam como brasas e ele bateu o pé com um som que pareceu fazer a casa tremer. Um terrível estrondo de um trovão ressoou no alto quando ele ergueu a corda novamente, enquanto os ratos continuavam correndo para cima e para baixo na corda como se estivesse trabalhando contra o tempo. Desta vez, em vez de jogá-lo, ele se aproximou de sua vítima e manteve aberta o laço quando ele se aproximou. Quando ele se aproximou, parecia que algo paralisando em sua presença, e Malcolmson ficou rígido como um cadáver. Ele sentiu os dedos gelados do juiz tocar em sua garganta enquanto ajustava a corda. O laço apertou. Apertou. Então o juiz, tomando a rígida forma do aluno em seus braços, carregou e colocou-o de pé na cadeira de carvalho e, aproximando-se dele, levantou a mão e pegou a ponta da corda oscilante da campainha de alarme. Como ele levantou a mão, os ratos fugiram gritando e desapareceram pelo buraco no teto. Pegando a ponta do laço que estava no pescoço de Malcolmson, ele amarrou a corda do sino pendurada e, descendo, puxou a cadeira. Quando o alarme da casa do juiz começou a soar, uma multidão logo montado. Luzes e tochas de vários tipos apareceram, e logo uma multidão silenciosa estava correndo para o local. Eles bateram forte na porta, mas não houve resposta. Então eles arrombaram a porta e entraram no grande sala de jantar, o médico à frente. Ali, na ponta da corda da grande campainha de alarme, estava pendurado o corpo do aluno, e no rosto do juiz na foto havia uma imagem maligna sorriso. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.